Senhora presidente, nobres pares, a todos que nos acompanham através das redes sociais e também dos canais oficiais da TV Câmara Caxias. Bom, eu quero fazer uma fala no sentido que, olha, tem muita coisa boa acontecendo. E às vezes eu fico surpresa, mas nem tanto, né? Afinal, falta tão pouco para a eleição que deve ser esse o motivo das pessoas terem, né, essa vontade de trazer notícias ruins, mas eu quero aqui trazer notícias boas, porque tem muita coisa importante acontecendo, tem muita coisa boa. E vamos começar pelo esporte, né, vereador Felipe? Acho que o senhor pode, inclusive, né, somar a esta pauta, porque o FIES Esporte fez um anúncio muito positivo, mais de 5 milhões, é um valor recorde que foi investido para que a gente possa contemplar projetos em áreas sociais. E quando a gente fala da importância do esporte, é justamente porque o esporte muda vidas, muda caminhos, muda destinos. E por isso eu quero parabenizar, né, o nosso secretário de esporte, que faz um trabalho sensacional. Dizer que eu fiquei muito feliz também porque vi vários projetos envolvendo ciclismo, né? E embora eu não seja uma pessoa esportista, né, eu valorizo muito o lazer e a forma como o esporte vem sendo tratado aqui em Caxias do Sul, com alterações no FIES Esporte, que hoje permitem que pessoas que não têm uma entidade jurídica também possam se inscrever em projetos do FIES Esporte e, a partir disso, então, participar de Olimpíadas, de eventos, levar o nome de Caxias do Sul para outros lugares, né, e conseguir destaques. Então, foram mais de 113 projetos contemplados, mais de 5 milhões investidos. Parabéns, esse é um dos meus assuntos, mas não é o único, então, de imediato, vou lhe conceder a parte. Vereadora Tati, eu quero aproveitar, porque eu tive a alegria de trabalhar no período que foi readaptado o Fundel, à época, para o FIESPORT, que é o que está vigorando hoje. E esse investimento que o município fez por vários anos e que, infelizmente, num período praticamente inexistiu, né? Nós quase perdemos a Secretaria de Esporte, inclusive. Tinham candidaturas na outra eleição, o vereador Rafael lembra bem, que eram a favor do fechamento da SMEL, inclusive, né? Que tinham no seu plano de governo a extinção da secretaria, né? O prefeito eleito quase conseguiu isso, né? Nós denunciamos aqui o fechamento da SMEL numa semana que tinha um feriado no meio da semana, e o FIESPORT praticamente foi exterminado. E o secretário Citon, a partir do governo Cassina, começou a fazer essa recuperação, né? O prefeito Cassina, na época, deu uma nova linha através do secretário Citon, e esses 20 anos do FIESPORT são importantes para mostrar o quanto as entidades esportivas se organizaram na cidade e o quanto Caxias do Sul ela é referência com relação ao esporte. Porque o FIESPORT ele não é um financiamento de captação, né? Tu inscreve o projeto, tem o projeto aprovado e tu recebe o recurso diretamente do município. Por isso que ele é diferente, por isso que ele fomenta tanto o esporte, o lazer e a inclusão social na cidade, além da qualificação dos profissionais. Então, quando a gente fala e tem muita gente antecipando já a eleição, né? Nós temos que ter cuidado com isso também, né? De quem tem a visão da Secretaria de Esporte, da Cultura, do Turismo, se elas permanecem ou não, porque nós já tivemos essas ameaças, né? Tivemos essas ameaças. E eu espero, sinceramente, que a gente possa fortalecer essas 3 áreas e não ameaçar elas, como aconteceu num passado muito próximo. Aliás, inclusive com uma secretária do Esporte e Lazer, né, que destratava, né, os esportistas em Caxias do Sul. Foi um completo desastre, né? Até chamou de imundície muitas pessoas, enfim, foi realmente um desastre, né? E aqui, além da questão do FIES Esporte, né, eu quero lembrar aos colegas das inúmeras capacitações feitas gratuitamente através do Banco do Vestuário, que vem fazendo um trabalho de corte e costura. É um setor que se tem muitas vagas de trabalho abertas
aberta, que não conseguem muitas vezes ser preenchidas e que o nosso Banco do Vestuário vem fazendo essas capacitações gratuitamente, curso gratuito para garçom, metalurgia, vendas, né, cursos voltados a mulheres em situação de violência através da Coordenadoria da Mulher, o primeiro feirão de empregos, vereadores, realizado num sábado, um mutirão, vê a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul cheia, com diversos candidatos, com várias pessoas auxiliando na recolocação no mercado de trabalho, PPP da iluminação, plano de mobilidade urbana. E aqui no plano de mobilidade urbana eu preciso falar da minha frustração. Desde 2012, a lei federal que determina que os municípios devem ter um plano de mobilidade urbana era desde 2012. E foi feito apenas agora no governo Adiló. Então, eu acho que tem muitas coisas importantes que estão acontecendo, né? O Centro de Autismo também é algo que eu preciso falar, assim, e que me enche de orgulho, porque olha o quanto é importante a nossa voz enquanto vereadores, o quanto a gente repercute, vai atrás, busca. E eu fico triste quando eu vejo alguns candidatos a vereador e candidatos que vão disputar uma majoritária, que ao invés de vir aqui aproveitar esse tempo e falar das suas propostas, de falar de um plano de governo, vem aqui, criticam e não apresentam nada. Sabe o que parece, colegas? Aquele debate em que o Eduardo Leite pergunta para o candidato Onix, mas então qual é a sua proposta, candidato? E o candidato não tinha proposta nenhuma. Aliás, não sabia nem o que responder. Então, muito cuidado, né, aos eleitores que estejam atentos, porque a gente sabe que em época de eleição tem gente que promete mundos e fundos e não tem conteúdo, não consegue realmente apresentar o que faria se estivesse ali. Mas eu quero falar também, né, entrando no tema da Codeca, que eu acho que é importantíssimo, para a gente olhar o município de Porto Alegre, olhar o município de São Marcos, porque são municípios que fizeram uma contratação de empresas privadas e tiveram inúmeras dificuldades. Aliás, vocês imaginem o desespero do prefeito lá em São Marcos de simplesmente ter uma empresa que, de repente, decidiu que não fará mais a coleta e se vê lá com lixo diariamente, que precisa ser recolhido, e teve que, emergencialmente, né, pedir socorro para o município de Caxias do Sul. E lembrando que, gente, o contrato da Codeca com o município é remunerado. Não estamos aqui fazendo benfeitoria, não estamos aqui fazendo caridade. A Codeca precisa se reerguer e eu espero que seja compromisso de todos, né, ajudar essa empresa a se reerguer, talvez não seja. Mas a gente precisa, sim, valorizar isso. Caxias do Sul tem problemas na coleta, tem situações pontuais que precisam ser melhoradas e devem ser melhoradas. E ninguém está fugindo dessa responsabilidade. Mas a gente vê que vários municípios estão tendo problemas com empresas privadas, isso tem que ligar o alerta. Seu à parte, vereador. Obrigado, vereadora. Parabéns pelo tema. E, olha, me estranha muito a fala do vereador Scalco, porque ele reiteradas vezes falou: a Codeca não está prestando serviço. Não está prestando serviço, falou várias vezes. Olha, vereador, a Codeca vem prestando serviço, sim. Presta serviço e presta serviço com excelência. Data Vênia me mostrar um vídeo, que eu não sei se foi editado ou não, que está ali, não sabe se o que aconteceu ali, se o caminhão passou depois ou não passou, mas dizer que a Codeca não presta o serviço é uma fala muito forte. Existem problemas, existem melhorias que têm que ser feitas, mas como o senhor bem falou, citando que Caxias é uma população de mais de 500 mil, 600 mil, então evidentemente que o volume produzido pela cidade é imenso. Nós vamos ter problemas pontuais, vamos ter focos que vamos ter que melhorar. Às vezes não consegue fazer toda a coleta no mesmo momento, mas dizer que a empresa não presta serviço, olha, o senhor é pré-candidato a prefeito de Caxias do Sul. A sua fala, ela ofende não só a direção da Codeca, mas a todos os que lá trabalham. E é um momento onde a gente deve enaltecer. Eu acho que quem torce por Caxias vibra por cada conquista da nossa cidade. E nós estamos vibrando pela questão do superávit que a empresa está exercendo. Tem que melhorar, evidentemente que temos que melhorar, mas
né, com muito respeito a essa empresa que presta um serviço fundamental a Caxias do Sul. Obrigado. Declaração de líder por União Brasil. Seu à parte, vereador Cristiano. Obrigado, parabéns pela falta. Eu só quero corroborar também a questão do atendimento da Codeca. De fato, temos feito um bom trabalho. Parabéns à presidente Maria de Lourdes Fagherazzi. Parabéns ao prefeito Odiló, que tem exigido e reerguido a nossa, eu digo nossa porque é de Caxias do Sul e nós temos uma empresa prestadora de serviços que tem mantido, graças a Deus, agora nesse momento a cidade limpa. E graças a Deus também o prefeito Odiló anunciou nessa semana que dentro de 1 ou 2 meses nós reforçamos as equipes de roçada e vamos trazer aí a limpeza e a manutenção das roçadas para a nossa cidade. Bom, para concluir, meu tempo se esgotou, mas eu poderia falar sobre o novo aeroporto, a central de monitoramento de segurança, tem muitas coisas boas acontecendo. Não vai dar tempo, né? Porque realmente tem tanta coisa que em 10 minutos a gente não consegue falar, mas eu tenho certeza de que estamos sim no caminho certo e nós vamos continuar trabalhando muito para que essa cidade continue evoluindo. Declaração de líder do Republicano, senhora presidente.